aleluia, para quem é soberbo, para quem é orgulhoso, para quem é, aleluia, prepotente, aleluia, não esqueça, aleluia, que tu és fezes. Tu não passa de esterco, aleluia, de animal. Louvado seja Deus. Tem que receber o chacoalhão de Jeová nesta noite. Tu tem que receber, aleluia, neste momento, o despertamento. Porque Jesus não quer, aleluia, te perder, aleluia, para a soberba, para a vanglória e para a exaltação, para o orgulho. Quantas pessoas, meus irmãos, que recebem uma gota, aleluia, uma gota de unção, recebem uma gota de, aleluia, da unção do céu, e pensa que é o tal, persegue aquele irmão, aleluia, muitos já não tem mais força de combater o pecado e a vaidade, mas tem um cargo, quer perseguir aquele irmãozinho que prega a santidade, quer perseguir aquele pastor que prega a santidade. Tua capa vai cair, meu irmão. Tua capa vai cair um dia. Um dia tu vai dar conta diante de Deus. Tu não passa de fezes, não passa de esterco de animal. Deus está me usando para falar com você. Aleluia. Aleluia. Ninguém me toca. Eu sou o pastor, eu sou grandão. Eu mando e desmando. Irmãos, é muito perigoso para quem está com esse pensamento. É muito perigoso para quem está com essa mentalidade, pensando que é alguma coisa. Aleluia, louvado seja Deus. Não passa de fezes. Não passa de esterco de animal. Aleluia, Jesus quer que você desperta, meu irmão. Jesus quer que tu desperta, minha irmã. E volta a ser uma irmãzinha simples. Um irmãozinho simples. Aleluia, vamos ajudar o nosso próximo. Vamos se encher, aleluia, de amor para perdoar. Tem pessoas que têm ódio do pregador. Tem pessoas que têm ódio da pregadora. Aleluia, esses tais, meus irmãos, se morrer com ódio, no céu não vai entrar. Se morrer com raiva do pregador, se morrer com raiva da pregadora, no céu não vai entrar. Vai morar com o diabo. Vai morar com Satanás. Aleluia, porque isso, o ódio e a raiva, aleluia, contra as pessoas, é do diabo, é de Satanás. Aleluia. E a Bíblia fala, meus irmãos, aleluia, que o coração do Satanás, do Lúcifer, se elevou por causa da formosura. Aleluia, mas Deus lançou ele por terra. Aleluia. 18 diz assim, Ezequiel 28, 18. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Está vendo aí, meus irmãos? Não adianta, meus irmãos. Não adianta, um dia a capa vai cair. Todo mundo vai ver quem é quem. Pessoas que não recebem a repreensão. Pessoas que não recebem a disciplina. Pessoas, aleluia, que têm raiva de mensagens de exortação. Tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo da água e do Espírito. Que Deus abençoe nossa irmã Elisângela Leite. É verdade, meus irmãos. Tem pessoas, meus irmãos amados, aleluia, que Deus abençoe a igreja pentecostal vivendo em Cristo. Pastor William. Tem pessoas que pensam, meus irmãos, só porque usa uma roupa bonita, só porque tem um carro, tem uma casa própria, pensa, aleluia, que ninguém pode repreender ele. Irmãos, um dia nós vamos ser comidos de bicho. Os bichos vão comer nós, meus irmãos. Aleluia. Eu acredito, meus irmãos amados. Foi por isso que Deus nos fez, meus irmãos. Aleluia. Para fazer as nossas necessidades. Defecar e urinar. Aleluia. É para nós não esquecer de quem nós somos. Nós somos pó. Nós somos cinza. Nós somos miseráveis pecadores. Quando a soberba, o orgulho, a exaltação vier sobre as nossas vidas, porque nós somos carne mesmo, meus irmãos, nós somos carne. A carne é fraca, mas o espírito é forte. Quando a soberba, a exaltação, o orgulho entrar em nossas vidas, não esqueça, quando nós entrar no banheiro,
Aleluia, não esqueça, aleluia, que nós somos fezes. Você que está na exaltação carnal, o orgulho do inferno, a soberba da vida, não esqueça que você é fezes. Deus desperta você nesta noite. A espada de Jeová, aleluia, passa em você nesta noite, para você acordar. Ainda há tempo, meu irmão, ainda é tempo, minha irmã. Vista-se de pano e saco, vista-se agora mesmo, e volte ao primeiro amor. Volta a ser aquele crente simples, humilde. Torne a falar, se Deus permitir, se Deus quiser, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Porque se Deus puxar o teu fogo de vida, meu irmão, onde tu vai parar? E se tu partir na exaltação, na soberba, e agora, como é que fica? Tu vai ter encontro com o diabo. E Deus não quer perder nenhuma alma, meus irmãos. 18:4 de Ezequiel. Todas as almas são minhas, mas a alma que pecar, esta morrerá. Naum, capítulo 1, versículo 3. Deus não tem ocupado por inocente. Aleluia, louvado seja Deus. Então, meus irmãos, é em toda maneira de viver. É em toda maneira de viver. Nós temos que ser, aleluia, santo. Temos que ser simples, humilde. É não falar com as pessoas. É não tratar com as pessoas. Tem que ser simples, humilde. Não é porque a gente tem um cargo, e eu mesmo não tenho um cargo. Louvado seja Deus, sou apenas uma voz que clama no deserto. Aleluia, louvado seja Deus. Apenas, aleluia, um servo de Deus, graças a Deus. Aleluia. Se um dia Deus me der cargo, eu não vou pisar no meu irmão. Eu vou pregar a palavra da santidade, a palavra da salvação, a palavra, aleluia, que conduz, aleluia, as almas ao céu. Porque esta palavra tem poder, meus irmãos, de libertar o mais vil pecador, de libertar o soberbo, de libertar o orgulhoso, o iracundo, o prepotente. Porque esta palavra não é minha. Esta palavra é de Deus. Esta palavra, meus irmãos, é do Senhor Jesus. Aleluia. Versículo 19 diz: todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Quantas pessoas, meus irmãos, que não tinha cargo na igreja, que não era pregador, que não orava, aleluia, por explosão de milagre. Só foi Deus derramar uma gotinha de unção, derramar um pouco do Espírito Santo. Ele já pensa que é Deus. Ele já pensa que é um Deus. É por isso que muitas capas têm caído, e vai cair mais ainda. Pessoas que têm grudado no encargo, e têm pisado no irmão, e têm pisado na irmã, têm criado ódio, têm criado raiva, aleluia, e pensa que vai para o céu. Se morrer com ódio, com raiva, de mal do irmão, de mal da irmã, vai para o inferno. Porque, meus irmãos, nós temos que ter amor. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe nosso irmão Rafael. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, aleluia, louvado seja Deus. Tem pessoas que têm orgulho. Aleluia. É cheio de, ninguém me repreende, ninguém me toque. Ele quer ser mais do que os outros. Pessoas arrogantes. Pessoas arrogantes. Ele cumprimenta as pessoas e depois quer lavar as mãos. Lava as mãos com álcool, com nojo das pessoas. Irmão, nós somos pó. Nós somos cinza. Tem pessoas que nem cumprimentam ninguém na igreja. Entra na igreja, não cumprimenta ninguém. Porque muitos têm nojo de pegar na mão das pessoas. São pessoas arrogantes. São pessoas orgulhosas. Pensa que é o grandão. Grande que eu conheça, só Jesus. Grande que eu saiba, só Jesus. Pessoa exaltada, né? O Satanás pensava que era o grandão. Pensava que nunca ia cair por terra. Pensava que era o tal. E começou a enganar os anjos do Senhor. Tanto é que a Bíblia fala
que ele enganou a terceira parte dos anjos. A terceira parte seguiu o Satanás, seguiu Lúcifer. E quantas pessoas, meus irmãos, têm seguido essas pessoas com orgulho, né? Pensa que é o tal. Se fosse eu que estivesse ali no altar, o fogo ia cair. Se fosse eu que estivesse ali na regência, ia acontecer. Se fosse eu que estivesse ali cantando, louvando, olha, ia acontecer. As pessoas iam receber. Irmãos, operação na igreja é só quando Deus quer. Só quando Jesus quer. Quando o Espírito Santo de Deus acha lugar. Porque o Espírito Santo de Deus habita aonde há santidade. O Espírito Santo de Deus habita aonde há obediência. Aonde não tem obediência, aonde não há santidade, não é Deus, meus irmãos. Não é Jesus, não é o Espírito Santo. Glória a Deus, porque Deus só dá o Espírito Santo para os obedientes. Jesus não vai dar o Espírito Santo para os rebeldes. Glória a Deus, aleluias. Graças a Deus. Então, meus irmãos, é tempo, meus irmãos, de nós se arrepender, de nós se converter, tomar vergonha na cara, carregar a nossa cruz. Aleluia, louvado seja Deus. Porque Jesus, aleluia, ele não vai ter o culpado e por inocente. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus está às portas, meus irmãos. Graças a Deus. Louvado é o nome de Jesus. Cumprimento a todos com a doce paz do Senhor Jesus. É com muita alegria, meus irmãos, que eu quero falar com todos vocês sobre a exaltação, o orgulho e a soberba, que é uma doença, meus irmãos, que tem entrado nas igrejas assustadoramente. Pessoas que se diz que é o tal, que se diz que é o bambambam, né? Vamos meditar na palavra de Deus, meus irmãos, no livro de Ezequiel, capítulo 28 de Ezequiel, versículo 11 adiante. Diz a palavra de Deus: veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras ungido, querubim ungido, para proteger. E te estabeleci no monte santo de Deus, estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Está vendo aí, meus irmãos? Aqui a Bíblia está falando, aleluia, do querubim ungido, do Lúcifer, que Deus fez ele cheio de formosura, cheio de sabedoria. Louvado seja Deus. E ele tinha um cargo elevado, meus irmãos. Louvado seja Deus. Mas ele foi um homem, ele foi um anjo, dizendo melhor, que, aleluia, o orgulho, a soberba, a exaltação entrou em Lúcifer. E ele queria ser mais do que Deus. Ele queria ocupar uma posição acima de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. É o que acontece hoje em dia, meus irmãos.
Deus levanta um homem, Deus levanta uma mulher, derrama o Espírito Santo e muitas das vezes pensa que é o tal, pensa que é o grandão e começa a perseguir os pequenininhos, começa a perseguir as pequenininhas de Jeová. Aleluia. Se Deus está levantando você, meu irmão, você, minha irmã, tem que andar mais ainda humilde, mais ainda na simplicidade. Nós vemos aqui, meus irmãos, no capítulo 28 de Ezequiel, aleluia, que esse anjo era o querubim ungido para proteger, aleluia, e andava sobre pedras afogueadas. Diz no versículo 15, perfeito eras no teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Está vendo aí, meus irmãos? Este anjo, meus irmãos, aleluia, ele viu a glória de Deus sobre ele, e ele começou a admirar, aleluia, aquela glória de Deus na vida dele. E ele começou agora a fazer barganha, a querer, aleluia, ser elevado acima do trono de Deus. E ele começou a oferecer, aleluia, muitas coisas para os outros anjos, enganando, com conversinha fiada. Aleluia, louvado seja Deus. E o que Deus fez, meus irmãos? Ninguém se esconde dos olhos de Deus. Nem anjos e nem demônios se esconde, aleluias, dos olhos do Deus, que tem os olhos como chama de fogo. Ninguém se esconde, meus irmãos. Muitas pessoas escondem do pastor, escondem as coisas do dirigente da igreja. Mas dos olhos de Deus ninguém esconde. Aleluia. Ou é verdadeiro, ou não é. Se for morno, Deus vai vomitar. Nós vemos aqui, meus irmãos, que Deus não poupou nem os anjos, nem o Lúcifer, que era um querubim protetor. Imagine nós. Imagine aí você, se nós não andar, aleluia, em obediência aos mandamentos do Senhor, em obediência à palavra viva de Deus. Deus também não vai ter ocupado por inocente. Hoje nós temos a palavra, não tem desculpa, meus irmãos. Hoje nós temos, aleluia, as mensagens da palavra de Deus que tem sido pregada, aleluia, nos quatro cantos da terra. Muitas pessoas querem, aleluia, viver uma vida com Deus e uma vida, aleluia, de pecado. Uma vida na iniquidade. Aleluia. Nós vemos aí, meus irmãos, que a capa desse anjo foi caído por terra. E aquelas pessoas que andam na exaltação, na soberba, na vanglória, pensando que faz alguma coisa. Irmãos, tudo quem faz é Deus. Deus faz tudo. Ele que opera a maravilha. Se Deus puxar a tomada, como diz o corinho lá, não canta, não prega, não faz mais nada. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus abençoe a nossa irmã Silvia, o nosso irmão Alejandro, o irmão do Uruguai. Que Deus te abençoe, meu irmão. Então, meus irmãos, aleluia, não podemos ser exaltados, meus irmãos. Quando Deus der um cargo para nós na sua obra, quando Deus dá os dons do Espírito Santo para nós, não é para nós ser exaltado. Louvado seja Deus, que Deus abençoe nossa irmã missionária Marli, semeando a palavra, que Deus abençoe. Então, meus irmãos amados, a palavra diz bem claro, que este anjo, aleluia, ele viu a formosura na vida dele. Aleluia. Nós vemos hoje em dia, meus irmãos, muitas pessoas, aleluia, olhando para a formosura. Um dia isso vai acabar. Um dia isso vai acabar. Quantos jovens hoje em dia procuram uma outra jovem pela formosura,
Não vai, aleluia, pelos frutos. Não olha para os frutos na vida daquela jovem. Ele olha pela formosura da jovem. E o jovem olha para a formosura da jovem. Vice-versa. Irmãos, tu tem que olhar se ela é de oração, de jejum, de santidade. Tu tem que olhar, homem, se aquela jovem é de oração, de jejum, de santidade. Glória a Deus, que Deus abençoe o canal também adventista. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos amados, está aí a palavra de Deus. Não podemos, meus irmãos, olhar para a formosura, porque isso vai acabar. Nós vemos que uma flor é muito bonita, mas chega uma hora que ela fica murcha, e aquela belezura acabou. Assim é na vida do jovem, na vida da irmã formosa. Um dia vai acabar, um dia vai chegar as rugas, um dia vai chegar os cabelos brancos. Hoje em dia ninguém quer mais ficar de cabelo branco, né, meus irmãos? Muitas pessoas que dizem que é de Deus, que é evangélica, que é servo de Deus, não quer ficar com cabelo branco. Muitos pintam o cabelo que nem um carvão. Outros pintam o cabelo de caju. Tem vergonha dos branquinhos, né, minha irmã? Tem vergonha dos branquinhos, né, meu irmão? 1,14 de Apocalipse. Aleluia. Que os cabelos de Jesus Cristo é branco como a neve, como a branca lã. E agora? Seja normal, meu irmão. Deus não quer pintura. Senão Deus ia fazer nós com pintura. Um fio de cabelo verde, outro fio amarelo, outro fio vermelho. Né? Louvado seja Deus. Então está aqui, meus irmãos. Não podemos confiar na formosura. Não podemos, aleluia, admirar a sabedoria. Nós temos que, aleluia, ser imitadores de Jesus. Temos que olhar para Jesus. Tudo isso vai acabar. Tudo isso vai passar, meus irmãos. Então, diz aqui a palavra de Deus. Aleluias. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Está vendo aí, meus irmãos? Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Quantas irmãs e quantos irmãos que quer pisar na outra, porque tem formosura, né? Tem os dons de Deus, tem um cargo, pensa que faz alguma coisa, quem faz é Deus, meus irmãos. Se for exaltado, Deus vai jogar por terra. Se for soberbo, orgulhoso, Deus vai jogar por terra. Tu tem que vencer a soberba, tu tem que vencer o orgulho, tu tem que vencer a exaltação. Um dia, meus irmãos, quando nós partir dessa terra, aleluia, os bichos vão comer nossa carne. Aleluia. Para quem é soberbo, para quem é orgulhoso, para quem é, aleluia, prepotente, aleluia, não esqueça, aleluia, que tu és fezes. Tu não passa de esterco, aleluia, de animal. Louvado seja Deus. Tem que receber o chacoalhão de Jeová nesta noite. Tu tem que receber, aleluia, neste momento, o despertamento. Porque Jesus não quer, aleluia, te perder, aleluia, para a soberba, para a vanglória e para a exaltação, para o orgulho. Quantas pessoas, meus irmãos, que recebem uma gota, aleluia, uma gota de unção, recebem uma gota de, aleluia, da unção do céu, e pensa que é o tal, persegue aquele irmão, aleluia, muitos já não tem mais força de combater o pecado e a vaidade, mas tem um cargo, quer perseguir aquele irmãozinho que prega a santidade, quer perseguir aquele pastor que prega a santidade. Tua capa vai cair, meu irmão. Tua capa vai cair um dia. Um dia tu vai dar conta diante de Deus. Tu não passa de fezes, não passa de esterco de animal. Deus está me usando para falar com você. Aleluia. Aleluia. Ninguém me toca. Eu sou o pastor, eu sou grandão. Eu mando e desmando. Irmãos, é muito perigoso para quem está com esse pensamento. É muito perigoso para quem está com essa mentalidade, pensando que é alguma coisa.
Aleluia, louvado seja Deus. Não passa de fezes. Não passa de esterco de animal. Aleluia. Jesus quer que você desperta, meu irmão. Jesus quer que tu desperta, minha irmã. E volta a ser uma irmãzinha simples. Um irmãozinho simples. Aleluia. Vamos ajudar o nosso próximo. Vamos se encher, aleluia, de amor para perdoar. Tem pessoas que têm ódio do pregador. Tem pessoas que têm ódio da pregadora. Aleluia, esses tais, meus irmãos, se morrer com ódio, no céu não vai entrar. Se morrer com raiva do pregador, se morrer com raiva da pregadora, no céu não vai entrar. Vai morar com o diabo. Vai morar com Satanás. Aleluia, porque isso, o ódio e a raiva, aleluia, contra as pessoas, é do diabo. É de Satanás. Aleluia. E a Bíblia fala, meus irmãos, aleluia, que o coração do Satanás, do Lúcifer, se elevou por causa da formosura. Aleluia, mas Deus lançou ele por terra. Aleluia. 18 diz assim, Ezequiel 28, 18. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Está vendo aí, meus irmãos? Não adianta, meus irmãos. Não adianta, um dia a capa vai cair. Todo mundo vai ver quem é quem. Pessoas que não recebem a repreensão. Pessoas que não recebem a disciplina. Pessoas, aleluia, que têm raiva de mensagem de exortação. Tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo da água e do Espírito. Que Deus abençoe nossa irmã Elisângela Leite. É verdade, meus irmãos. Tem pessoas, meus irmãos amados, aleluia, que Deus abençoe a igreja pentecostal vivendo em Cristo. Pastor William. Tem pessoas que pensam, meus irmãos, só porque usa uma roupa bonita, só porque tem um carro, tem uma casa própria, pensa, aleluia, que ninguém pode repreender ele. Irmãos, um dia nós vamos ser comidos de bicho. Os bichos vão comer nós, meus irmãos. Aleluia. Eu acredito, meus irmãos amados. Foi por isso que Deus nos fez, meus irmãos. Aleluia. Para fazer as nossas necessidades. Defecar e urinar. Aleluia. É para nós não esquecer de quem nós somos. Nós somos pó. Nós somos cinza. Nós somos miseráveis pecadores. Quando a soberba, o orgulho, a exaltação vier sobre as nossas vidas, porque nós somos carne mesmo, meus irmãos, nós somos carne. A carne é fraca, mas o espírito é forte. Quando a soberba, a exaltação, o orgulho entrar em nossas vidas, não esqueça, quando nós entrar no banheiro, aleluia, não esqueça, aleluia, que nós somos fezes. Você que está na exaltação carnal, o orgulho do inferno, a soberba da vida, não esqueça que você é fezes. Deus desperta você nesta noite. A espada de Jeová, aleluia, passa em você nesta noite, para você acordar. Ainda há tempo, meu irmão, ainda há tempo, minha irmã. Vista-se de pano e saco, vista-se agora mesmo, e volte ao primeiro amor. Volta a ser aquele crente simples, humilde. Torne a falar, se Deus permitir, se Deus quiser, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Porque se Deus puxar o teu fogo de vida, meu irmão, onde tu vai parar? E se tu partir na exaltação, na soberba, e agora, como é que fica? Tu vai ter encontro com o diabo. E Deus não quer perder nenhuma alma, meus irmãos. 18:4 de Ezequiel. Todas as almas são minhas, mas a alma que pecar, esta morrerá. Naum, capítulo 1, versículo 3. Deus não tem o culpado por inocente. Aleluia, louvado seja Deus. Então, meus irmãos, é em toda maneira de viver. É em toda maneira de viver. Nós temos que ser, aleluia, santo. Temos que ser simples, humilde.
é no falar com as pessoas, é no tratar com as pessoas. Tem que ser simples, humilde. Não é porque a gente tem um cargo, e eu mesmo não tenho um cargo. Louvado seja Deus, sou apenas uma voz que clama no deserto. Aleluia, louvado seja Deus. Apenas, aleluia, um servo de Deus, graças a Deus. Aleluia. Se um dia Deus me der cargo, eu não vou pisar no meu irmão. Eu vou pregar a palavra da santidade, a palavra da salvação, a palavra, aleluia, que conduz, aleluia, as almas ao céu. Porque esta palavra tem poder, meus irmãos, de libertar o mais vil pecador, de libertar o soberbo, de libertar o orgulhoso, o iracundo, o prepotente. Porque esta palavra não é minha. Esta palavra é de Deus. Esta palavra, meus irmãos, é do Senhor Jesus. Aleluia. Versículo 19 diz: todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Quantas pessoas, meus irmãos, que não tinha cargo na igreja, que não era pregador, que não orava, aleluia, por explosão de milagre. Só foi Deus derramar uma gotinha de unção, derramar um pouco do Espírito Santo. Ele já pensa que é Deus. Ele já pensa que é um Deus. É por isso que muitas capas têm caído, e vai cair mais ainda. Pessoas que têm grudado no encargo, e têm pisado no irmão, e têm pisado na irmã, têm criado ódio, têm criado raiva, aleluia, e pensa que vai para o céu. Se morrer com ódio, com raiva, de mal do irmão, de mal da irmã, vai para o inferno. Porque, meus irmãos, nós temos que ter amor. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe nosso irmão Rafael. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, aleluia, louvado seja Deus. Tem pessoas que têm orgulho. Aleluia. É cheio de, ninguém me repreende, ninguém me toque. Ele quer ser mais do que os outros. Pessoas arrogantes. Pessoas arrogantes. Ele cumprimenta as pessoas e depois quer lavar as mãos. Lava as mãos com álcool, com nojo das pessoas. Irmão, nós somos pó. Nós somos cinza. Tem pessoas que nem cumprimentam ninguém na igreja. Entra na igreja, não cumprimenta ninguém. Porque muitos têm nojo de pegar na mão das pessoas. São pessoas arrogantes. São pessoas orgulhosas. Pensa que é o grandão. Grande que eu conheça, só Jesus. Grande que eu saiba, só Jesus. Pessoa exaltada, né? O Satanás pensava que era o grandão. Pensava que nunca ia cair por terra. Pensava que era o tal. E começou a enganar os anjos do Senhor. Tanto é que a Bíblia fala que ele enganou a terceira parte dos anjos. A terceira parte seguiu o Satanás, seguiu Lúcifer. E quantas pessoas, meus irmãos, têm seguido essas pessoas com orgulho, né? Pensa que é o tal. Se fosse eu que estivesse ali no altar, o fogo ia cair. Se fosse eu que estivesse ali na regência, ia acontecer. Se fosse eu que estivesse ali cantando, louvando, olha, ia acontecer. As pessoas iam receber. Irmãos, operação na igreja é só quando Deus quer. Só quando Jesus quer. Quando o Espírito Santo de Deus acha lugar. Porque o Espírito Santo de Deus habita aonde há santidade. O Espírito Santo de Deus habita aonde há obediência. Aonde não tem obediência, aonde não há santidade, não é Deus, meus irmãos. Não é Jesus, não é o Espírito Santo. Glória a Deus, porque Deus só dá o Espírito Santo para os obedientes. Jesus não vai dar o Espírito Santo para os rebeldes. Glória a Deus, aleluias. Graças a Deus. Então, meus irmãos, é tempo, meus irmãos, de nós se arrepender, de nós se converter, tomar vergonha na cara, carregar a nossa cruz. Aleluia, louvado seja Deus.
Porque Jesus, aleluia, ele não vai ter o culpado e por inocente. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus está às portas, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos, que têm acompanhado este canal zeloso da sã doutrina. Aleluia. Que nós possamos, meus irmãos, buscar a Deus mais em sinceridade, em temor. Não querer ser maior do que o irmão. Não querer ser maior do que a irmã. Vamos estender as nossas mãos para ajudar o nosso próximo. Não vamos querer pisar, ser arrogante. Aleluia, louvado seja Deus. Porque Jesus não vai ter, meus irmãos, aleluia, naquele grande dia, ele não vai ser advogado mais não. Naquele grande dia ele vai ser juiz. E o juiz ele vai decretar a sentença. Se você fez coisas dignas de arrependimento, se você fez coisas dignas, aleluia, de boas obras, aleluia, como servo de Deus, homem de Deus, porque não adianta só orar, não adianta só jejuar, não adianta, aleluia, de falar que tem Deus no coração. E se não tiver arrependimento, não for convertido, tem que converter, meu irmão. Converter o corpo, a alma e o espírito. Tem que adorar a Deus, o espírito é verdade. Aleluia, tem que ter uma vida limpa, uma vida reta, sincera diante do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Graças a Deus. Então Deus, meus irmãos, ele é um Deus maravilhoso. Vamos ver aqui, meus irmãos, que Deus só dá o Espírito Santo para os obedientes. Nessas igrejas que não tem obediência, não tem santificação, não tem Deus, não tem Jesus e não tem o Espírito Santo. Vamos ver aqui, ó, 5:32 de Atos dos Apóstolos. Diz assim, 5:32 de Atos dos Apóstolos. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, o Espírito Santo só é dado para os obedientes. Para os obedientes, meus irmãos. Que Deus abençoe nosso irmão Edivaldo. Glória a Deus. Então Deus só dá o Espírito Santo para os obedientes. Muitas igrejas por aí, meus irmãos, estão tendo sinais, prodígios e maravilha. Mas não é Deus. É o espírito do erro. É o espírito do engano, meus irmãos. Porque tem que ter diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Tem que haver uma mudança, uma renúncia. Tem que ter cruz. O evangelho é cruz, para crucificar a carne. O apóstolo Paulo diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Será que Cristo vive em você, minha irmã? Será que Cristo vive em você, meu irmão? Tem muitos irmãos que andam de short na rua, depois fala que está com o Espírito Santo, porque à noite está de paletó e gravata. Tá, mas irmão Edilson, está calor. Está calor. Por isso que eu estou de short e camisa regata. Irmãos, nós temos que ser crente, até debaixo do sol, até debaixo da chuva. Aleluia, louvado seja Deus. Tem pessoas que debaixo da chuva, ela usa a língua para blasfemar. É verdade. Tem pessoas que debaixo da chuva usa a língua para blasfemar. Por quê? Está com cabelo, com pranchinha no cabelo. O cabelo está todo queimado por causa da pranchinha. E quando Deus começa a mandar chuva, começa a murmurar, começa a blasfemar. Por quê? Não quer molhar o cabelo, né, minha irmã? Não quer molhar o cabelo, né, por causa do fedor, né? Porque a pranchinha, depois que joga ali aquela água da chuva, fica aquele fedor. Se arrependa hoje. Se arrependa agora mesmo. Joga essa prancha no lixo. A Bíblia fala, 3:24 de Isaías, que em lugar de encrespadura de cabelo, calvície, tu pode acordar careca. Tu é crente ou tu não é crente? Tu é de Deus ou tu é do mundo? Tu é de Deus ou tu é das trevas? Tu é de Deus ou é do diabo? Jesus fala
aleluia, que ele quer obediência. Importa, aleluia, a obediência do que o sacrifício. Mais a obediência. Nós vemos, meus irmãos, que Saul, ele foi ungido por Deus. Mas Saul, meus irmãos, quando ele começou a colocar a vontade dele acima da vontade de Deus, o que aconteceu? Deus rejeitou Saul. E Deus escolheu Davi. Então, cuidado para Deus não te rejeitar. Cuidado, crente, para Deus não te rejeitar. Porque se nós colocar a nossa vontade acima da vontade de Deus, Deus vai nos rejeitar, meus irmãos. Porque, em primeiro lugar, é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é a nossa santificação. Como diz aqui, livro de 1 Tessalonicenses, capítulo, aleluias, 4, versículo 4. Aleluia. Vamos ver a palavra de Deus que diz. 4:4 de 1 Tessalonicenses. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. E no versículo 7 diz assim, 4:7 de 1 Tessalonicenses. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Então Deus quer a nossa santificação. Deus não quer ver ninguém, nenhum crente imundo. O que é imundo, meus irmãos? É pessoas andar com as coisas do Egito, com as coisas da Babilônia, com as coisas do mundo. Nós vemos, meus irmãos amados, que quando Sadraque, Mesaque e Abednego, nós vemos, meus irmãos amados, que, aleluia, Daniel também, quando foi para a Babilônia, eles não se corromperam com o manjar do rei. Eles não se corromperam com o manjar do rei. Por quê? Eles tinham um propósito, eles tinham foco, e o foco deles era agradar a Deus. Era, aleluia, agradar o Senhor. O foco deles era Deus, era Jesus. Então, neste mundo, meus irmãos, a qual nós estamos hoje, está como Babilônia, está como o Egito, mas nós não somos do mundo mais. Não somos mais do mundo, meus irmãos amados. Nós somos de Deus. Aleluia, que Deus abençoe a mensagem profética, Aline Bento. Então, meus irmãos amados, nós somos agora nova criatura. As coisas velhas se passaram. Aleluia. Deixa o futebol de lado, meu irmão. Deixa, aleluia, as coisas do Egito. Deus nos chamou as irmãs para ser uma árvore natalina, cheia de enfeite. Enfeite na boca, enfeite nos olhos, enfeite nos cílios, enfeite na cabeça, enfeite no pescoço, enfeite nas mãos. Deus nos chamou as irmãs para ser, aleluia, árvore natalina. Deus nos chamou os irmãos para andar com a corrente de Satanás, com a coleira do inferno, porque aquela coleira, meus irmãos amados, foi feita para os escravos. Antigamente os escravos andavam com coleira, com aquelas correntes. Era corrente no pescoço e corrente nos pés. Aleluia, louvado seja Deus. A coleira é para os cachorros. Nós agora não somos mais animais irracionais. Nós somos agora crentes salvos, lavados e remidos pela, aleluia, pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos lava por dentro. O sangue de Jesus nos lava por fora. Ou é crente ou não é crente. Ou serve a Deus ou serve o diabo. Ou está na igreja ou está no mundo. Hoje em dia, muitas pessoas querem servir a Deus com um pé na igreja e um pé no mundo. Quer andar na luz e quer andar nas trevas. Quer servir a Deus e quer servir o Baal. Ou é de Deus ou é do Baal, meu irmão. Aleluia. E Baal que é o quê? Que é pintura, bijuteria e maquiagem. Nós vemos ali, aleluia, Jezabel. Jezabel servia a Baal. E o Baal colocou na cabeça de Jezabel
que ela tinha, aleluia, que servir com pinturas, aleluia, e maquiagem e bijuteria. Tanto é, meus irmãos amados, aleluia, que ela seduzia, aleluia, os crentes e depois matava. Hoje em dia também, muitos crentes já estão mortos. Aleluia, são cadáveres espirituais, porque a Jezabel tem cegado. A Jezabel dos infernos tem cegado muitos crentes. E muitos crentes, aleluia, louvado seja Deus, tem sido cegado pela Jezabel. Então, cuidado com a Jezabel. Cuidado, aleluia, com a Dalila. A Dalila quer furar os olhos dos cristãos. A Dalila quer furar os olhos do cristão, para o cristão não enxergar mais a glória de Deus, a santidade devida ao nome santo do Senhor, porque o nome de Jesus, ela tem poder. Aleluia, louvado seja Deus. Então, meus irmãos, está aqui esta palavra. Aleluia, louvado seja Deus. E a palavra de Deus nos diz também, meus irmãos amados, no livro do profeta Isaías, sobre a queda do diabo, sobre a queda de Satanás. Veja aqui no capítulo 14, versículo 12 de Isaías: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então, pessoas que têm se exaltado, pessoas que têm andado na soberba, na vanglória, aleluia, aleluia, maltratando as ovelhas do Senhor, andando em ignorância espiritual, não aceita mais a repreensão daquele pequenininho, não tem mais aceitado a repreensão do membro, do obreiro. Ah, mas eu sou fundador de igreja, eu sou pastor de igreja, eu estou na frente da obra, eu cuido de 10 igrejas, eu cuido de 50 igrejas, eu cuido de 100 igrejas, ninguém me toca, ninguém me repreende, quem me repreende é só Deus. Cuidado, viu? Cuidado. Cuidado, que tua queda pode ser iminente. Tu pode cair e não se levantar mais. Cuidado. Jesus continua falando contigo nesta noite. Tu que diz que é o tal, é o grande. Eu cuido de 10 igrejas. Eu cuido de 30 igrejas. Eu sou o tal, eu tenho os dons. Eu sou pregador. E não aceita mais a disciplina. Não aceita mais a correção. É soberbo, exaltado. Anda na vanglória, nas prepotências. Tua queda pode ser iminente. A qualquer momento tu pode cair e não se levantar mais. O cair é de Deus, sim. O cair é do homem e o levantar é de Deus, sim. Mas cuidado. Jesus está avisando para você hoje. Ele está falando, cuidado. Muito cuidado. Ori alabastica alabacaia. Não queira ser grande. Grande é só Deus. Aleluia. Pare de querer ser o grandão, o maior. Porque o grandão, o maior é só Deus. Amém, meus irmãos? Então está aí, meus irmãos, esta palavra. Está aí, meus irmãos amados, as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos condenados. Aleluia. Mas hoje, meus irmãos, a misericórdia está aqui. A graça do Senhor tem sido derramada em nossos corações. Aleluia. Mas estamos vivendo o tempo da graça, mas não é para fazer gracinha não, meus irmãos. Tudo tem um preço a ser pagado. Aleluia. Deus quer mais sinceridade de cada um de nós. Deus quer ver nós orando pelos pregadores que pregam a santidade ao Senhor. Que Deus abençoe todos vocês, meus irmãos. Que Deus abençoe. Que Deus bendiga os meus irmãos de Uruguai. Que Deus abençoe todos. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que Deus guarde cada um de nós. Amém, Jesus? Que Deus abençoe. Vou terminar, vou parar por aqui.